Graça e paz, igreja do arrebatamento. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus. Que privilégio. Eu sou um homem privilegiado de estar aqui nesta manhã. Como disse ontem um dos meus discípulos, ele falou: às vezes nós somos assim um Zé Mamão, não é verdade? Um Zé Ninguém. Mas o Senhor pega aqueles que não são para confundir os que são. E ontem eu tenho um amigo muito querido em Alfenas, pastor Jonas. Ele tem uma palavra que hoje eu gostaria de repetir a palavra dele. No final do culto de ontem, eu repeti as palavras do irmão Jonas: eu já posso ir embora. Já recebi algo sobrenatural. Quando ele recebia algo assim sobrenatural, ele sempre falava: já podemos ir embora, já podemos encerrar. Se encerrasse ontem, eu ficaria satisfeito, já valeu a pena vir aqui. Porque eu tive um privilégio que muitos de vocês não tiveram. Nós estamos aqui desde quarta-feira de manhã. Recebemos ensinamentos maravilhosos do pastor Shen, lá de Singapura, pastor Antônio, para a liderança. E eu tenho certeza, se cada líder recebeu o que eu recebi na quarta e na quinta-feira, durante o dia, pela manhã e à tarde, a nossa igreja nunca mais será a mesma. E ontem, para coroar, foi uma mensagem que eu já podia ir embora. E aí eu quero aconselhar pastores que aqui estão. Às vezes tem medo, segura a igreja na sua mão. Não abre mão, a igreja é minha. A igreja, eu não posso levantar novos líderes, porque ele vai ser melhor do que eu. Falei: mas o senhor não tem medo de vir tomar o seu lugar? Falei: não, meu lugar ninguém, é único. Ninguém pode tomar meu lugar. A igreja não é minha, ela é do Senhor. Mas o cara prega muito mais do que o Senhor. Eu falei: louvado seja Deus. Isso é o meu objetivo, levantar líderes que pode me colocar no bolso. Mas o senhor não tem medo de seu nome cair? Não, você está enganado. Amanhã indivíduo desse vai falar assim: olha, eu sou discípulo do pastor Fagundes. Ele: uau! Se o discípulo assim, imagina o líder, imagina o mestre. Aí eles não ficam conhecendo que o mestre é um Zé Mamão. Mas Jesus levanta aqueles que não são para confundir. Então, pelo amor de Deus, líderes, não tenta segurar a igreja, a minha igreja, eu faço, eu sou, só existe um, é o Senhor. Então eu louvo a Deus, e aqui está o pastor Vitor Lúcio. Me lembro quando eu cheguei em Nepomuceno, ele estava assim novinho convertido. Ele tentava levar sua esposa para a igreja, e ela foi uma vez, duas, falou assim: não piso aqui nunca mais. E aí ela ficou com uma depressão, uma tia dela levou ela na igreja. E quando ela lá chegou, eu orei por ela, e ela descobriu que era minha parente. Eu orei por ela e ela saiu de lá transformada. Na segunda-feira eu fui visitá-la. E quando cheguei lá, o Vitor Lúcio sem camisa e de short. Falei: ô, o senhor me perdoe, eu vou ali vestir roupa. Falei: você não está pelado, fica aqui. Mas pelo menos uma camisa. Falei: fica aqui. E ela foi olhando aquilo tudo. Quando nós oramos, ele todo sem graça para orar, sem camisa e tal, uma falta de respeito. Quando eu saí, ela falou com ele: olha, eu disse para você que nunca mais pisava na igreja evangélica, mas se você quer ir para a igreja deste pastor, eu vou com você, para a glória do teu nome. Então não coloque barreiras. Eu sou, porque eu faço, nada, quem faz é o Senhor. Mas esse não é o nosso assunto. O meu assunto hoje, avançando na visão, com fé na grandiosa graça. Avançando na visão,
com fé na grandiosa graça. Sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você tem feito tudo para agradar o Senhor, mas você não tem fé. Na hora que tomar a decisão, você quer tomar, eu faço. Fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas daquilo que se espera. Então você não precisa, se você está vendo, você não precisa de fé. É realidade. Fé é aquilo que não se vê. E às vezes você fica lá segurando a igreja, a minha igreja, porque não posso, a igreja não pode funcionar sem a minha pessoa. Para com isso. Você está sendo privilegiado de estar na frente de uma igreja, de você ser um pastor e uma pastora. Mas enquanto você achar que você é a pessoa importante naquela igreja, ela não vai crescer. Ou pode crescer, chega num certo ponto ela cai. Chega num certo ponto ela divide. Chega num certo ponto, porque você está num ministério que tem um chamado especial. Quando o homem de Deus veio para o Brasil, que ele disse agora é o tempo do Brasil. E me lembro como se fosse hoje, quando ele veio pela primeira vez no Brasil, eu conheci o pastor Rick Sears. Ele falando dessa multiplicação e tal, e coisa maravilhosa, eu fiquei assim maravilhado. E aí eu lembro, quando ele numa conferência em Pouso Alegre, ele falou sobre a visão da expansão, da multiplicação, igrejas que plantam igrejas. Eu não recebi bem essa visão, eu fiquei ali, meu Deus, como que pode ser isso? Logo depois ele fez uma conferência em Divinópolis. Eu estou contando esse histórico porque tem muita gente novata aqui que não tem. Lá em Divinópolis eu falei, Senhor, ele vai falar como que pode plantar igreja, plantar 25 igrejas em 2 anos. Como que pode uma igreja plantar igreja, igreja plantando igreja? Eu falei, como que pode isso? A minha mente não conseguia assimilar. E eu me lembro em Divinópolis, eu e minha esposa estava num hotel. E ali naquele hotel, de madrugada, eu acordei, eu tenho o costume de levantar de madrugada para orar. E pé de pé, eu saí de perto, daí deixei ela dormindo, e fui falar com Deus, falei, Senhor, como que pode? Para ter essa multiplicação de você plantar a igreja, avançar nessa visão, essa visão que esse homem tem falado, para acontecer isso só pode ser um grande derramar do Espírito de Deus. Ele falou exatamente isso. Falei, Senhor, como que pode? E ele me disse claramente, se você ficar na minha presença, buscando você se anular e deixar ser cheio do Espírito, eu farei tudo o que for necessário. Vou derramar de um poder sobrenatural. Falei, uau, que coisa mais linda. E me lembro, nessa reunião estava o pastor Silvio, alguns obreiros de Singapura. E ele começou a falar em Divinópolis, na primeira mensagem dele, ele começou a falar sobre a visão da igreja. Igrejas que plantam, líder para igreja, você ganha almas e você faz dele um líder que levanta novos líderes. Não é você quem vai fazer, você dá o primeiro passo. E depois aquele que você ganha, ele vai fazer o que você faz. Mas por isso você precisa realmente, ontem o pastor Vitor Lúcio falou com muita propriedade. Não é você que vai levantar todos, você vai orar a Deus. E interessante que quando eu vim para cá, eu pedi a Deus, Senhor, eu quero, o Senhor vai me levantar homens e mulheres aqui, nesta cidade, nesta região, homens que realmente escolhido pelo Senhor. E ontem ele falava, tudo que ele falava ontem, Deus, eu pedi a Deus, falei, meu Deus, que coisa mais linda. O mesmo Espírito falando comigo. Então você pede homens e mulheres. Mas pastor, eu peço, mas não dá. Sabe por quê? Porque você segura tudo na tua mão. Você quer ser o eu sou.
O eu sou só existe um. E quando aquele homem começou a falar sobre a visão, igreja, e ele começou a destrinchar a visão de você ganhar almas, você fazer discípulos, discípulo que faz discípulo, você plantar grupos vidas, e grupos vidas, você formar novos líderes, e eles vão abrir novos grupos, você vai pegar daquele grupo mais experiente ali, aquele que tem aquela visão, você vai fazer para ele abrir novos, e você vai começar a coordenar tudo isso, mas você não vai fazer, eles é quem fazem. E quando você começou assim e terminou, eu falei, meu Deus, e agora? Quando ele terminou tudo, eu falei, coisa mais linda. E quando ele terminou, me chamou muita atenção, ele disse, agora vocês vão me perguntar, como eu posso fazer isso? E ele disse naquele momento, eu não sei como fazer. Ele sabia, mas ele não quis, ele fez como Jesus, vocês vão. Mas ele disse assim, aqui em nosso meio tem um que sabe. Eu falei, uau. E aí ele falou assim, esse homem que vocês chamam o apóstolo do amor, ele vai mostrar para vocês o que é isso. Eu comecei a chorar, chorar e chorar. Na hora do almoço eu fui conversar com ele, ele falou assim, eu sabia. Eu falei, hoje de madrugada Deus falou comigo. Para cumprir essa visão você precisa de um poder sobrenatural. E para você receber esse poder sobrenatural, você vai ter que morrer, você vai ter que se anular. O mundo espiritual, ele cresce para baixo. Quanto mais você desce, mais ele sobe. E nós não temos sucesso, porque muitas vezes nós queremos, eu estou numa posição privilegiada. O privilégio ele nos deu para sermos servos. Lembra-se, remando o navio, aqueles mais velhos, aqueles mais antigos, quando já ia perdendo as suas forças, eles iam para o último lugar, até que ele não tinha mais, jogava ele no mar, e tal, o homem, você não tem mais, ele era recolhido. Você também, quanto mais experiência você vai tendo, você vai ficando no último lugar, porque aí você tem a visão, e Deus te coloca num lugar de privilégio. Às vezes o indivíduo fala assim, eu sou, eu faço. Eu tenho uma pena do indivíduo dessa maneira. Porque eu sou, só existe um, é o Senhor. E é necessário que Ele cresça e eu diminua. Acontece, meus amados, Deus fazendo algo sobrenatural. E nós começamos, às vezes as pessoas falam, eu me lembro em 97, quando eu cheguei nesse ministério. Deus havia me tirado de um ministério e falou assim, eu quero te levar você às nações, para cumprir o que está escrito, e recebereis o poder do Espírito Santo de Deus, para ser minhas testemunhas. Nessa época eu estava em Divinópolis, trabalhava no Banco do Brasil, para ser minhas testemunhas em Divinópolis, no estado de Minas, em todo o Brasil, e até os confins da terra. Esta é a visão deste ministério. Se você está nele, você quer realmente ser bem sucedido na sua vida ministerial, na sua vida espiritual, cumpra-se isto na sua vida. Não pense em fazer um império. Eu estou em Divinópolis, eu quero uma igreja com 250 mil membros. Eu vou atingir quase 100% da cidade. Eu serei conhecido no Brasil inteiro e até, quem sabe, parte do mundo. Mas eu pergunto, e Jesus será conhecido lá? E se eu plantar 250 mil pequenas igrejas em todo o Brasil e até os confins da terra, Jesus será conhecido. Nós estamos fazendo com que Ele volte mais rápido. Então você veio para esta conferência
Essa conferência, o tema dela, certo? É expansão da visão na fé, na grandiosa graça do Senhor. E esse ano, coisa linda, nós recebemos a palavra rema para este ano de 2023. Pastor, mas pena que 2023 está acabando. Que pena, nós estamos a conferência só agora, e agora que nós ouvimos essa mensagem, nós tivemos com os líderes, agora quarta, quinta, ontem à noite, aquela mensagem, que quando nós precisávamos ter visto isso no primeiro dia do ano. E agora o Senhor falando nessa expansão da visão, falando sobre a visão. Você que está novo aqui não conhecia, porque na sua igreja não se fala mais na visão. Na sua igreja só fala em crescer a igreja local, fazer império. Mas se você não multiplicar, no ministério que você estiver, vai chegar 9 meses. A criança tem que nascer. Se não for de parto normal, vai ser por fórceps, por cesárea. Se você não plantar nova igreja, você vai ter racha. Você vai ter problema. Não vai ser parto normal. Em nome do Senhor Jesus, para de fazer império, para de querer ser rei, rainha. Ele é o Senhor. Filhos, por favor, eu não quero que você saia daqui para sofrimento. Falou, pastor, eu tenho passado por tantas lutas, a minha vida é só problemas. Eu quero que você saia daqui numa outra dimensão. Você pensa que, por exemplo, tem 27 anos que eu deixei o Banco do Brasil, tem 27 anos que eu vivo pela fé. Já tive em igreja muito bem sucedido, que me dava tudo que eu precisava. Mas já tive em igreja que eu não tinha salário. Pastor, como que o senhor sobrevivia? Eu sobrevivo, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu necessito. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Pessoal, o senhor vai para lá, mas está começando uma igreja agora, quem vai te sustentar? O Senhor. Ele prometeu e Ele cumpre na íntegra. E eu, a minha esposa, meus filhos, e olha que alegria que eu tenho. Ontem eu ainda estava, hoje, falando com o pastor Antônio. Eu sou um homem privilegiado. Eu, minha esposa, 4 filhos, 3 noras, e até 21 dias atrás, 4 netos, agora temos 3. Um já está com o Senhor. E eu vou dar um breve testemunho da vida dele, porque muitas pessoas falaram comigo, olha, eu não tive coragem de ligar para o Senhor. A dor que o senhor estava sentindo, eu tenho uma irmã, a irmã mais nova das mulheres, eu sou o caçula de 8 filhos. Aí minha irmã mais nova não conseguiu ligar para mim até hoje. Meu cunhado falou assim, Altina não consegue ligar, ela está de cama. Eu falei, diga a ela, eu sei que a dor, eu experimentei uma dor que poucos suportariam. Mas hoje eu estou numa alegria que poucos podem ter. Então, meus amados, você passar por lutas, por problemas, isso não pode nunca impedir de você fazer expansão, de você ser usado na expansão do reino de Deus. Eu dei o testemunho ontem na reunião de liderança. Mas eu disse que hoje eu queria rapidamente ler 2 cartas. O meu neto mais velho, ele chamava Samuel Azaf. Era o primeiro neto. Quem é avô e avó que sabe o que é um neto? Neto é filho com mel.
É mais doce do que o... Mas escute, eu não amo meu filho. Eu falei, dou a vida pelos meus filhos, pela minha esposa. Mas o neto tem, ele é banhado de mel, é doce. E ele era o primeiro. E foi aquela coisa assim, aquele menino muito peralta no início, depois muito introvertido. E ali ele tinha aquela dificuldade de gostar, muito inteligentíssimo. E até na sua adolescência, ele tinha uma certa dificuldade. Ia para a igreja e tudo assim, mas aquele peralta na igreja. Quem foi pastor aqui no tempo dele, pastor Zé Berto, pastor a esposa dele, conheceu ele na igreja. Ele virava de perna pro ar. Depois ele se tornou o menino mais introvertido que você possa imaginar. Ele começou a estudar as religiões e aprofundou em todas. E ali ele viu cada uma delas. Eu fiquei assim, meu Deus, a Nízia ficava preocupada, e eu falei assim, minha filha, eu também, antes de ser um crente, eu comecei a estudar as religiões, eu queria conhecer. E ali ele foi, depois teve dificuldade assim, de relacionamento, as pessoas tinham assim, ele ficava até excluído no segundo grau. Depois fez o Enem, ele era muito inteligente, não era de participar de festa, não era nada, ali vivia para estudar. Depois ele fez o Enem, ele foi para uma escola particular, em Passos, numa escola não evangélica. É uma escola grande, uma escola que eu tive lá muitas vezes, eu com a Nízia, e ali era uma escola modelo. E nós vimos aquilo, e ele ali, eu falei, filho, ele falou assim, eu tenho assim, muitos amigos aqui. Eu falei, mas como? Mas nessa altura ele já estava com uma sede pela palavra, ele comia a palavra de Deus. Quando eu chegava lá, a Nízia brigava assim, bem, o Azar precisa ir para a escola. Eu falei, meu filho, vai. Não vou, fica mais, eu quero mais da Bíblia, eu quero mais, eu quero mais. Comia a palavra. Bom, passou, um belo dia, vai fazer 21 dias, nós recebemos uma notícia. O Azaf morreu, 3º ano de medicina. Gente, se vocês pensarem num desespero, se você pensar que o chão sumiu, o céu enegreceu, mas eu tinha que manter firme, a minha esposa ficou desesperada, o meu filho lá em Vitória, a minha nora, aos gritos. Quando eu contei para minha família, essa menina ali, minha neta, lá na odontologia, quando ela me ligou, é verdade, ela dava grito lá na faculdade. A minha nora, quando ela ficou sabendo, ela estava na escola, ela dava grito lá na escola. Choravam copiosamente. Um menino de 22 anos, fazendo o 3º ano de medicina, o melhor aluno da faculdade. E lá nós chegamos. Aliás, nós chegamos o seguinte, aí veio, resumindo, veio a medicina, não descobriu o que ele teve, de que morreu, fez exames toxicológicos, fez exame disso, daquilo outro, nada, causa indeterminada. De terça para quarta, aquele desespero, o meu filho, minha nora, a minha casa cheia, todo mundo, aquele choro, aquele desespero. E eu levantei de madrugada, como meu costume, eu desci na parte de baixo da minha casa e fui ali chorar aos pés do Senhor. Falei, Jesus, eu não suporto mais, me explica, eu quero uma explicação. Como que um menino de 22 anos o Senhor recolhe? O Senhor permite que ele morra? E o Senhor falou assim, o seu tempo não é o meu. Você está no Cromos. E eu estou no Kairos. Para mim um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Você está falando que tem 22 anos? Esse menino, porque no primeiro ano ele fez a distância. Melhor aluno, nos 2 primeiros bimestres eu me lembro, fechou todas as matérias. E ali se tornou aquele menino modelo. Quando chega o ponto... E agora eu pergunto a Deus, ele falou assim, não, Senhor, mas como? Ele poderia ser tão feliz. Ele falou assim, mais feliz que ele está, não tem jeito. Eu falei, mas como que foi? Ele falou assim, ele foi recolhido. Eu falei, mas por que dessa idade? Ele cumpriu a missão dele. E você já cumpriu a sua? Tudo o que ele precisava fazer, que eu precisava dele, ele fez.
Ele chegou à estatura de um varão perfeito. Eu falei, mas como? Ele falou assim, você verá. Naquele dia, mas aí eu já estou espaço, aquela tristeza voltou, eu fiquei com vergonha de conversar com a minha família, porque eu não conseguia mais ter tristeza. Eu sentia falta dele, mas não tinha tristeza. Aí começou a entrar alegria no meu coração. E naquele dia eu tive experiências maravilhosas. No sepultamento eu fiz a cerimônia, fechei o cerimônia de sepultamento, foi algo tremendo. E eu tive ali dar um testemunho de um priminho dele, que falou assim, eu sei onde o Asaf está. Ele toda semana me ligava. Eu falei, você conhece? Então você conhece a Bíblia toda? Ele falou, nunca li a Bíblia, mas toda semana ele me ligava e falava do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E eu sei onde ele está, e onde ele está eu quero estar com ele também. Eu falei, uau, aquilo para mim foi lindo. E eu chamei esse menino, ele estava lá no sepultamento, dei esse testemunho, as pessoas ficaram assim, gente, nós viemos para consolar o senhor que nos consola, o senhor não existe não. Eu falei, vocês não sabem o que Deus é capaz. Quando chegou, dei oportunidade para alguns testemunhos, assim, o meu filho, o pai do Asaf, falou assim, eu quero falar. Eu estive lá na faculdade, eu estive lá com os alunos para liberar o corpo, ele teve que ir lá, estive lá, e a diretoria da escola disse, sexta-feira, 8:45, eu gostaria que você e sua família, seus amigos estivessem aqui. A escola vai ser fechada, um culto especial numa escola particular, numa escola de medicina, um troço de louco, de não é filhinho, papai, a escola não é evangélica, e ali fecha tudo, porque nós vamos fazer uma cerimônia de agradecimento pela vida deste aluno, coisa que nunca houve aqui. E quando lá nós chegamos na sexta-feira, aquilo para mim me deu alegria. Eu falei, meu Deus, está aumentando, o senhor é tremendo. Mas quando eu chego lá, nós fomos tratados como príncipes. As pessoas chorando vinham nos abraçar, o senhor, a senhora, que são os avós, nós chegamos primeiro, são os avós do Asaf, do Samuel. Lá ele chamava ele pelo primeiro nome, eu disse, sim. Eu falei, que coisa. Ele falou assim, olha, o seu neto, vocês estão de parabéns, o seu neto foi modelo aqui na escola. E lembro de um senhor falar assim, a escola de medicina Atenas, o nome da escola é Atenas, tem 2 datas, tem um marco na história dela, antes e depois de Samuel. Falei, uau! Chegou, fomos levados para a secretaria, tratados assim como príncipes, deram tudo que a gente precisava, aí fechou, parou a faculdade, veio todos para um hall lá, mais de 500 alunos, uma multidão. De manhã, durante o dia só funciona a medicina toda tomada, à noite tem direito, tem odontologia e tem farmácia, mas medicina tomada o dia inteiro, mais de 500 alunos. Você vê, aí teve um culto, o pastor do Asaf, ele tinha 2 atividades, ia todo dia na escola e no domingo para a igreja, nunca fechou numa festa de essa mundana de faculdade, ele sempre dedicado. Tinha amigos dele que buscavam ele em casa, levava para a faculdade e trazia ele em casa. Ele ia primeiro de ônibus, depois aí só de carro que buscava ele, os amigos dele. E uma médica me chamou a atenção. Bom, primeiro o pastor trouxe uma mensagem, depois o Leonardo, e eu fechei. Você vê o povo chorar. Meu filho fez o apelo, mais de 100 pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E abraçando, vieram nos abraçar. Pastor, eu estava assim desesperado, mas o Senhor, ouvindo o Senhor falar, o Senhor trouxe paz no meu coração. Eu quero uma vida transformada nesta. Depois nos levaram para uma sala para ver os vídeos dele e tal. E aquilo me chamou a atenção. E eu quero agora, para encerrar sobre esse assunto, ler para vocês 2 cartas que foi lida nesse cerimonial. A primeira foi de uma aluna. E essa aluna, colega dele. E ela começa a carta assim: pesquisando o significado deste lindo nome, encontrei o seguinte: aquele que foi pedido a Deus
aquele a quem Deus ouve. Isso significa Samuel. No entanto, esse significado é pequeno, se comparado a tudo que Samuel representou aqui para nós. O Samuel ensinou que não tem problema nenhum ser diferente deste seu estilo de se vestir. Ele vestia com simplicidade, seu corte de cabelo, chegando a temas mais delicados como suas crenças religiosas, princípios e valores. A primeira lição que ele deixou em meu coração foi: revele ao mundo quem você é, sem máscara. Você não precisa ser igual a todo mundo para ser aceito e amado. Seja autêntico. Samuel nos ensinou que devemos respeitar radicalmente o próximo. Nunca ouvi ele ofender ninguém, nem mesmo em brincadeiras. Nunca vi ele fazer acepção de pessoas. Conversava com todos que se aproximavam dele com gentileza, sabedoria e empatia. E respeitava aqueles que não queriam se aproximar ou conversar com ele. O Samuel nos ensinou que devemos levar alegria ao próximo. Nunca ouvi ele ofender ninguém, nem mesmo nas brincadeiras. Aliás, o texto seguinte, Samuel nos ensinou que devemos levar alegria ao próximo, desde as brincadeiras com o cubo mágico, passando pelo seu talento como os games, e chegando até a habilidade de modificar a voz, fazer imitação e realizar hipnose. Ele nunca escondeu os talentos tão únicos que foram nele depositados, e isso garante a nós boas risadas. Inclusive, ele tem canal no YouTube que traz entretenimento e alegria a quem assiste. O Samuel nos ensinou que devemos ser humildes. Humildes não de fraqueza ou de fragilidade. Humildade é força. Outra lição que ele deixou: seja humilde em sua fala, em seu comportamento. Seja humilde quando estiver certo, seja humilde quando estiver errado, seja humilde quando tirar excelentes notas, seja humilde usando tirar notas ruins. Seja humilde para pedir e aceitar conselhos. Seja humilde para pedir ajuda, para pedir carona. Seja humilde para andar de ônibus. Afinal, todos nós somos iguais. Ninguém é melhor que o outro. Somos pó e ao pó nos retornaremos. O Samuel nos ensinou a sermos racionais, com o seu jeitinho de ser. Ele nos ensinava: não seja impulsivo, pare de pensar antes de falar algo. Aliás, pare e pense antes de falar algo. Respire fundo, analise a situação e com sabedoria e clareza, só então escolha as melhores palavras a serem ditas. Tenha um coração puro e temente a Deus. Com suas ações, ele nos ensinava: não guarde mágoas, busque ver o melhor que o outro tem a oferecer, ignore algumas ofensas, perdoa e peça perdão, revele ao mundo aquilo que você acredita, fale do amor de Deus sem reserva, declare as boas novas a toda criatura. Esse foi o ensino que ele passou para os seus colegas. E agora a direção da escola, para nós encerrarmos. Hoje nós reunimos aqui para prestar uma homenagem póstuma de alguém que deixou uma marca permanente em nossos corações e em nossa instituição.
É com profunda tristeza que nos despedimos de Samuel Asaf Ludugel Fagundes, um excelente aluno do curso de medicina, que nos deixou muito cedo. A jornada acadêmica de Samuel foi marcada por excelência. Sua paixão pelos estudos e a dedicação à medicina o tornaram um exemplo para todos nós. Além de sua notável trajetória acadêmica, Samuel também foi um membro ativo e engajado de nossa comunidade estudantil. Sua participação na Aliança Bíblica Universitária, ABU, da faculdade Atenas, era um reflexo do seu compromisso com os valores e princípios fundamentais. Ele não apenas enriqueceu a sua própria jornada espiritual, mas também contribuiu para a contribuição de um ambiente mais inclusivo e solidário para todos nós. Hoje estamos reunidos não apenas para lamentar a perda de um excelente aluno, mas também para celebrar a vida de Samuel e todas as maneiras pelas quais ele enriqueceu nossa vida. Sua gentileza e sua paixão pela medicina e pela fé deixarão uma lembrança eterna em nossos corações. Nossa comunidade acadêmica está profundamente entristecida com a partida de Samuel. Os nossos pensamentos e orações estão com sua família e amigos neste momento difícil. Que encontrem conforto na lembrança da sua vida extraordinária e no impacto positivo que ele gerou em todos nós. A cada um de nós que aqui permanecemos, resta-nos a continuidade do legado que o nosso querido aluno nos inspirou. O amor pelo saber, a dedicação à ciência médica e a gentileza que se manifesta nos gestos de serenidade em nosso cotidiano. Que a sua lembrança nos encoraje a tornar nossas vidas uma doação ao próximo e aos propósitos que carregamos em nossos corações. Valorizemos nossas relações hoje. Voltemos a olhar com atenção o cuidado aos que estão ao nosso redor. Cada dia é uma oportunidade única para demonstrar carinho àqueles que amamos. Ao Samuel, nosso carinho e nossa saudade. Aos seus familiares, nossos sentimentos, nossa oração e solidariedade a toda a comunidade acadêmica, nosso abraço amigo, como pessoas que se apoiam. Descanse em paz, querido Samuel, com amor e saudade. Quando eu participei desses eventos, eu vi que vale a pena você ser diferente. Não importa se você é tímido, eu não tenho valor. Você é valoroso, você é único, você tem um chamado. Para de querer ser Deus, seja um discípulo de Jesus. E se você for ver homens importantes na vida, que me chama a atenção, eu lendo Augusto Cury, perguntaram para ele, como que o senhor pode? Esse ele falou, eu conheci, estudei a vida de homens sábios, de homens cultos, de toda a cultura, e quando vi falar de Jesus, eu sou um homem ateu, eu ouvi falar de Jesus, e me chamou a atenção, que todas as pessoas, que às vezes você encontra inimizade na igreja, você encontra problema na igreja, você encontra problema, inimizade na comunidade, perseguição. E eles perguntaram assim, mas o que chamou a atenção de Jesus na sua vida? Ele falou, o seu comportamento. Quando vieram prender a Jesus e chega e ele viu aquele camarada que veio a ele para traí-lo. Às vezes dentro da sua igreja tem pessoas que te traiu. E você tem a sua reação, até vontade de matar esse indivíduo. É de destruir aquele indivíduo. E esse homem mexeu comigo, ele não fez o natural. Ele abraçou o seu inimigo, o seu traidor. Amigo, o que você veio fazer? Ele sabia.
com essa palavra ele me desmontou. Então as suas atitudes, deixa dessa arrogância, dessa prepotência. Eu sou coisa nenhuma, só existe um, é o Senhor, e Ele está aqui. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus pela sua vida. A visão desta igreja é a igreja que ganha almas, faz discípulos e deixa os discípulos trabalhar. Igreja, eu acho muito bonito, a igreja de Nepomuceno está na 8ª igreja. Então pare, não vai parar de mandar. Mas lembre que o estado de Minas é grande, o Brasil é grande, começa a mandar agora. E se você está com apenas uma igreja, começa a plantar a igreja e mandar missionário. E recebereis o poder do Espírito Santo de Deus e ser-me-eis testemunhas. Aí na sua terra, no estado de Minas, no estado que você habita, no todo o Brasil e até os confins da terra. Curve a sua cabeça. E para isso você precisa de um poder sobrenatural e a fé em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor. Eu quero Te agradecer pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido nesse dia, nessa semana, Senhor, uma semana de vitória. Eu tenho certeza que nós estamos no começo da nossa conferência, mas eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Cada um daqueles que estão aqui, Senhor, vão sair daqui com um propósito. Eu não quero somente a minha cidade, eu quero fazer discípulos, eu quero alcançar o meu estado, eu quero alcançar a minha nação. Não adianta você ganhar a sua cidade toda, é muito bom, pode ganhar, mas a nação brasileira será o celeiro para o mundo, não é a sua cidade. Sua cidade pode ser um celeiro para o mundo, se você ganhar a sua nação e até os confins da terra. E para isso, receba o poder do Espírito Santo de Deus. A unção nova para a tua vida. E que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado, Júnior, muito obrigado, pastor Antônio. Que privilégio que eu tive de estar aqui. Glória a Deus. Avançar na visão é isso, irmãos. É quando a visão sai das 4 paredes, sai da denominação, sai da primeira geração, da segunda geração, alcança uma faculdade. Isso é avançar na visão. Líderes que treinam líderes, que geram líderes. E muitas vezes o nosso treinamento, ele não é feito através de palavras, ele não é feito através de um seminário, ele é feito através da nossa vida. Quando irradiamos Cristo, aqueles que estão perto de nós, eles recebem essa radiação cristã e não conseguem fazer outra coisa que não levar Cristo aonde eles estiverem. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.